Ok, bom dia, boa tarde, boa noite, né? No seu horário que você está assistindo esse vídeo. Mas aqui é um vídeo de resolução de questões, tá? Se você está precisando aprender a teoria, se você ainda não viu a teoria dessa questão, é aconselhável que você dê uma olhada antes, ou no livro, ou em algum vídeo, tá? Eu estou postando esse vídeo como material complementar, né? Porque mandei uma lista de exercícios para meus alunos, tá? Eu vou deixar a lista também disponível para quem quiser acessar aqui, né? Na descrição do vídeo, tá? Mas então, se você não conhece o conteúdo, nunca ouviu esse conteúdo, nunca teve contato com o campo elétrico, então é melhor você aprender primeiro ele para poder entender essa questão. Mas se você já sabe, se você já viu, então vamos dar continuidade ao vídeo, certo? Então vamos à leitura. Um próton é abandonado no ponto P de uma região onde há um campo elétrico uniforme, como ilustra a figura, no caso está abaixo, né? São dados a massa do próton, que é 1,67 vezes 10 a menos 27 kg. A carga do próton é 1,6 vezes 10 a menos 19. Sabendo que a intensidade do campo elétrico é E, certo? 3,34 vezes 10 a terceira Newton por Coulomb, e desprezando o peso do próton, calcule a aceleração adquirida pelo próton. Então aqui é uma questão simples, tá? Você deve conhecer as equações básicas do campo elétrico, e para que você consiga resolver essa questão, você tem, obviamente, que conhecer um pouquinho sobre as leis de Newton, né? No caso especial, a segunda lei de Newton. Como ele está pedindo a aceleração adquirida pelo corpo, né? Pelo próton, você já deve saber que numa situação onde tem campo elétrico e carga elétrica, tem uma força elétrica. Então, pela segunda lei de Newton, eu posso dizer para vocês que, né, pela segunda lei, vou colocar aqui branco mesmo essa tinta, né? Esse pincel, pela segunda lei de Newton, você tem que a aceleração de um corpo é igual à força sobre a massa, certo? Então, é o que nós temos da segunda lei, certo? Então, o que eu preciso descobrir aqui nessa questão é simplesmente a força elétrica que atua, porque a massa ele já deu, tá? Se você não lembra da equação da força elétrica, tá? A gente vai lembrar para você. A gente vai colocar aqui para que você relembre. Então, a força elétrica, pessoal, é dada por essa equaçãozinha aqui, ó. A força elétrica, o módulo dela é dado por Q vezes E, certo? Então, para ficar mais fisicamente correto, né? Então, você tem aqui os dados da força elétrica. Então, se você descobrir a força elétrica, tá? E fizer a razão com a massa, você já vai ter a aceleração. Então, vamos calcular aqui do lado da força elétrica, certo? Então, a força elétrica vai ser igual. A carga que ele nos deu foi essa, 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, certo? Então, aqui, 1,6 vezes 10 a menos 19 vezes, né? E aí ele dá também para você nosso amigo campo elétrico, né? Então, o campo elétrico, para a gente observar, é dado por 3,34 vezes 10 a terceira. 3,34, né? 3,34 vezes 10 a terceira, no SI, tá? Então, fazendo aqui esses cálculos, 1,6, né? Vezes 3,34, você vai ter 5,34 aproximadamente, tá? 5,34. Então, aqui 5,34 vezes 10 a menos 19 vezes 10 a terceira. Observe que aqui você tem um produto de mesma base, certo? Produto de mesma base, você repete a base e soma os expoentes, né? Como respeitando sempre os sinais, né? Então, menos 19 com mais 3, você vai ter aí menos 16, certo? Então, a força elétrica aqui vai ser 5,34 vezes 10 a menos 16 Newton, tá? Resolveu. Agora o que você precisa fazer é pegar esse resultado aqui
e substituir na força elétrica. E, obviamente, tem que saber a massa do próton. Ô, professor, e a massa? Está aqui, ó. Ele deu para você. Então, é uma questão relativamente fácil. Então, 1,67 vezes 10 a menos 27. Então, aqui você vai ter o quê? A aceleração vai ser igual a 5,34, certo? Vezes 10 a menos 16, sobre a massa, que é 1,67 vezes 10 a menos 27. 1,67 vezes 10 a menos 27. Como está tudo no SI, você não precisa fazer conversões de nada. Então, fazendo esse cálculo, né, de 5,34 dividido por esse 1,6, né, 1,67, você vai ter aí 3,20 aproximadamente, certo? Então a aceleração aqui vai ser 3,20 aproximadamente, tá? Vou tirar aqui esse sinal do vetor, porque não tem mais necessidade, já coloquei os números, não estou trabalhando de maneira vetorial mais, né? Vezes 10 a menos 16, certo? Agora observe o seguinte, esse que está na parte inferior, eu posso colocar ele na parte superior, certo? Com o sinal invertido, do expoente, tá? Então você já sabe novamente a mesma regra. Bases iguais, você repete a base e soma os expoentes, tá? Então, nesse caso, você vai ter aqui, a aceleração vai ser igual a 3,20 vezes 10 a 11 metros por segundo ao quadrado. Então, está aqui o seu cálculo. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. Ficou feio aqui, essas bordas, mas tudo bem. Até mais.